Povo de Deus, a paz do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus por nos dar a vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus, que é por causa dele que estamos juntos na noite desse dia, para louvarmos e glorificarmos a Deus, na beleza e na grandeza da sua santidade. Eu quero, antes de uso fazer da palavra, que está inserida na carta, ou uma das cartas de Paulo, à igreja em Efésios capítulo 3, quando você identificar, só para não perder o costume, os que podem, por favor, estejam em pé uma vez mais, para juntos fazermos missão da palavra de Deus. Enquanto você identifica o texto bíblico, eu louvo a Deus pela vida do bispo. Bispo, obrigado, tá? Obrigado pela recepção, de coração agradeço. E é compreensível, a gente compreende e sabe que geralmente esse final de ano, muitas pessoas, elas priorizam algumas coisas secular, mas feliz é você e sábio é você que veio esta noite adorar a Deus. Amém? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Os que podem, por favor, estejam em pé. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Amém? Diz assim o texto: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que me foi dado para convosco, como pela revelação ele me fez saber esse ministério, como vos escrevi antes em poucas palavras. Pelo que quando ledes, podeis entender o meu ministério do ministério de Cristo, o qual noutra época não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que a mim, pela operação do seu poder, a mim, que sou menos que o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo, e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do ministério, que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme e sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso, com confiança nele pela nossa fé. Versículo 13 queremos abordar. Portanto, vos peço que não desfaleçais. Portanto, vos peço que não desfaleçais. Portanto, vos peço que não desfaleçais. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. E você diz amém. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos nesta noite
na beleza e na grandeza da tua santidade. Eu não vou pedir para o Senhor falar, porque na liturgia do culto o Senhor já tem falado, através dos louvores, Senhor, e de cada palavra que foi verbalizada nessa noite. Eu só quero te fazer um pedido que costumeiramente faço. Enquanto eu estiver pregando aqui, que o Senhor guarde a minha casa, guarde meus filhos, guarde a minha esposa, Senhor. Guarde a minha parentela e a dos que aqui estão também. Marca a nossa porta com teu sangue nos umbrais dela, Senhor. E que o anjo cubra a nossa família de toda a retaliação. Nós te louvamos, cremos no teu milagre. E você diz amém. Se assente, por favor. Queridos irmãos, eu quero, em poucas palavras, até porque não é por muito falar que seremos ouvidos, transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração ao chegar a este culto. Estamos diante de um texto bíblico conhecido por nós. Eu acho que todo aquele que profere a fé ou é simpatizante da palavra, já ouviu falar desse texto. Até porque, por si só, a Bíblia se explica. Particularmente falando, toda vez que leio a Bíblia, eu me faço 3 perguntas. Dentre elas, a primeira é: quem foi que escreveu? A segunda pergunta é: para quem ele escreveu? E a terceira pergunta é: por que ele escreveu? Quando eu me pergunto quem escreveu, por que escreveu e para quem ele escreveu, eu vou entender a clareza o que Deus quer falar com o meu coração. Essa carta que a gente acabou de ler é uma carta que foi escrita pelo apóstolo São Paulo, ou Saulo, como queira identificar, aonde originalizou o início do ministério de Saulo com a perseguição da igreja. É sabido por nós que no livro de Atos, capítulo 9, ou melhor dizendo, Atos capítulo 7, no versículo 6 de Atos, diz: enquanto os apóstolos estão fazendo a obra de Deus, em Atos 6, as viúvas estavam dispersas, e há murmurações entre algumas pessoas. Qual era tais? Não era lícito enquanto os apóstolos fizessem a obra de Deus, e as viúvas ficassem dispersas. O que é que vai ser feito? Vai ser feita uma reunião, e nessa reunião vai ser selecionado alguns homens para que cuidassem das viúvas, enquanto os apóstolos fizessem a obra de Deus. Dentre esses homens, especificamente falando, 7 homens, havia um homem que conhecemos, que foi o diácono Estevão, que foi o primeiro mártir da Bíblia. Esse homem vai ser separado por Deus, ou esse homem, se você ser separado por Deus, havia alguns pré-requisitos para que isso acontecesse. Olha aqui para mim. Dentre eles eu vou citar 3. O primeiro é que tinha que ser um homem de boa reputação. Segundo, tinha que ser um homem íntegro. E o essencial, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Capítulo 6, essa separação acontece em Atos 6. Capítulo 7, diácono Estevão vai narrar todo o primeiro tratado da Bíblia. Pastor, o que seria o primeiro tratado? Nada mais é do que o Antigo Testamento, particularmente falando. Eu não gosto de falar do Antigo. Por quê? Porque quando você fala do Antigo, dá a ideia das coisas que passaram. E na realidade a palavra de Deus, ela não passou. Ela foi ontem, hoje e será eternamente. Capítulo 7, ele vai narrar todo o primeiro tratado. Literalmente, quando ele está narrando ou pregando a palavra, algumas pessoas literalmente tapavam os ouvidos porque não queriam ouvir a mensagem de Deus ao coração do povo. Outras pessoas literalmente começavam a ranger os dentes. O que é que vai ser feito? Vai ser feita uma segunda reunião. Qual é o objetivo dessa segunda reunião? Precisamos parar, minar o ministério desse homem, a saber, do diácono Estevão. Como é que se faz isso? Vamos pagar 2 falsas testemunhas para que liberasse palavra como o próprio nunca havia liberado. Por exemplo, esse homem que está pregando na cidade está blasfemando contra o Deus de Moisés. O que faremos com ele? Literalmente, expulsam ele da cidade, colocam ele no meio da praça pública. Estando esse homem no meio da praça pública,
a Bíblia diz que literalmente o povo começou a tirar pedra no diácono Estevão. Atente aqui, quando atira a pedra nele, ele tem uma visão. A visão que ele tem é que o céu se abre. Quando o céu se abre, ele enxerga Deus sentado no trono e Cristo à sua direita. Antes de o diácono Estevão ser levado aos céus, ele faz uma oração similar com o que Jesus fez quando estava na cruz. O diácono Estevão disse: não me impute deles este pecado. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que verbalizamos ou que lemos? Parece que nada, mas tudo, porque no capítulo 8 de Atos, o texto inicia assim: e Saulo, ainda respirando ameaça, ele começa a perseguir o povo de Deus. O que é que ele carrega com ele? Ele carrega uma carta. Se fosse hoje, seria um mandado de prisão ou de apreensão. Aonde tivesse qualquer crente por nome João, Maria, Marcos, Mateus, Cláudio, ele entrava, acorrentava, prendia ou até mesmo matava. E isso ele não faz só na região vizinha, ele faz em toda a região circunvizinha. Quando chega em Atos capítulo 9, Cristo se apresenta a Saulo e diz: porque tu me persegues? Aí Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou o Cristo a quem tu me persegues. Isso aqui não tem nenhuma ciência para entender o texto, que é bom de português sabe. Quando Cristo diz porque tu me persegues, aqui não dá conotação de uma segunda pessoa, pelo contrário, dá conotação de uma primeira pessoa. O que Cristo aqui está dizendo é: por que você se levanta contra a igreja que é minha? Por que você persegue uma igreja que é minha? Por que você açoita uma igreja que é minha? O que Cristo aqui está dizendo é o seguinte: ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Primeiro, você precisa entender que esta luta que você está passando não é sua, esta luta é dele. Por quê, pastor? Êxodo capítulo 14, versículo 14 diz: porque nessa peleja não é você que vai precisar pelejar, mas é o Senhor que vai pelejar por você. Então, quando chega em Atos 9, Cristo dá ordem a Saulo para que fosse até a rua chamada direita, diga a rua chamada direita, e ficasse lá 3 dias orando, sem comer e sem beber. Então Deus chama o homem, ou Cristo, como quer identificar, e diz: tem um homem, o nome dele é Saulo de Tarso. Aí Ananias diz: quem? Saulo, eu já ouvi falar dele, e o passado dele não é bom. Quem sabe Cristo pergunta: como é que era o passado dele? Não era ele que perseguiu o teu povo, não era ele que escravizava o teu povo, não era ele que açoitava o teu povo. Quem sabe Cristo disse: era, mas eu não estou pedindo para você fazer nada, estou te dando uma ordem, e a ordem é: você vai até ele, vai colocar as mãos sobre ele, porque ele vai ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, você precisa entender que quem te levantou não foi o homem, quem te levantou foi o próprio Deus. E quando ele te chama, ele garante. Sabe por quê? Porque aquele que iniciou a boa obra em tua vida, ele é fiel para aperfeiçoar ela. Quem tem glória para dar, ele marcou esta noite para te dizer: foi eu que te escolhi. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Capítulo 9. Então Saulo é separado por Deus para uma grande obra. Olha o que Cristo disse: eu escolhi ele e vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Capítulo 9 de Atos, Ananias vai até ele, coloca as mãos sobre ele, e ele é cheio do Espírito Santo. A primeira viagem de Paulo, Saulo, não é em Atos 16 que agora conhecemos. A primeira viagem de Saulo é em Atos 13, tanto também a sua segunda. Pastor, aonde você quer chegar? Você lembra que a primeira pergunta que eu verbalizei, o que eu falei é que quando leio a Bíblia, as 3 perguntas que faço é: quem escreveu? A segunda pergunta é: por que ele escreveu? E a terceira é: para quem ele escreve? Já que a gente entendeu em poucas palavras que quem escreveu essa carta aqui é Paulo, a segunda pergunta é: por que Paulo escreve essa carta aos Efésios? Quando Paulo escreve essa carta, o povo está livre, Paulo está preso. Aqui acontece a sua segunda viagem missionária, porque Paulo volta de Jerusalém e vai pregar nessa cidade por nome cidade de Éfesos ou Efésios.
Aqui acontece o maior avivamento da história. Então Paulo deixa um casal pastoreando nessa localidade, por nome chamado Áquila e Priscila. Então Paulo volta para Jerusalém. Paulo vai estar em uma cidade pequena chamada de Cesareia. É em Cesareia que Paulo é preso. Quando Paulo é preso, Paulo escreve esta carta à igreja de Efésios. Por quê? Porque Paulo está preso, mas a igreja está num declínio espiritual. Quando Paulo estava na igreja, o povo adorava. Quando Paulo estava na igreja, o povo glorificava. Quando Paulo estava na igreja, o povo não perdia um culto. Pastor, isso aqui não te faz lembrar nada não? Tem gente que só é crente quando o pastor está perto dele. Você precisa entender que o nosso compromisso não é com o homem. O nosso compromisso é com aquele que morreu na cruz do meio. Alguém tem glória aí? Pode dar o nome dele. Você não veio aqui para ver o pregador. Você veio aqui para adorar a Deus. Enquanto você está adorando aqui, Ele faz o que ninguém consegue fazer. Quem é que tem glória? Alabaia. Quem é que pode adorar a Ele por isso? Isso aqui é totalmente oposto de Atos 12. Porque se você for meditar em Atos 12, Pedro está preso, mas a igreja está fazendo a vigília na casa de Maria, mãe de João. Pastor, e qual é o tema da vigília? Senhor, visita Pedro. Meia-noite o povo está orando, Senhor, visita Pedro. 1h da manhã a igreja está orando, Senhor, visita Pedro. O segredo não é só orar um dia, é você ter uma vida de oração. Por quê, pastor? O diabo está dizendo: pare de orar pela tua casa, pare de orar pelo teu casamento. Mas Deus, uma coisa esta noite para te dizer, que enquanto você está orando, Ele faz o que ninguém consegue fazer. Alguém aqui já pegou? Enquanto você está orando, Ele abre porta, alabaia. Ele abre porta onde não há parede na sua vida. Estou ouvindo glória a Deus aqui. Isso aqui é totalmente oposto de Atos 12. Porque em Atos 12 a igreja está em um culto no lar, orando pela vida de Pedro, e Pedro está preso. Mas a igreja estava em orar. Alguém pegou? A igreja estava em orar. Só que quando chega em Efésios 3, Paulo está preso, mas a igreja está livre. Na realidade, não era Paulo para orar pela igreja, mas era para a igreja orar pela vida de... Então, peraí, em Atos 12 a igreja ora por Pedro, mas em Efésios 3 ninguém ora por Paulo. Então o problema aqui não está na liderança, o problema aqui está na igreja. Tem uma igreja que ora e tem uma igreja que deixa de orar. A igreja que ora vem para o culto e não quer saber quem é que vai pregar. Vem para o culto para ouvir o que Jesus quer falar. Alguém pegou? Levante as mãos que eu vou liberar a segunda. Deus marcou esta noite para te dizer: enquanto você está de mão estendida aqui, Ele é o Deus que é o teu advogado fiel. Alguém tem glória e já pegou aí? Enquanto você está de mão estendida aqui, Ele é o Deus que faz o que ninguém. Alguém quem pode? Quem tem glória para dar? Quem é que pode adorar a Ele por isso? Estou ouvindo um aleluia aqui. Estou ouvindo um barulho de glória a Deus aqui. Alabaraçuia, calabaia. A gente vive uma geração, em breve serei, de pessoas que vêm para o culto o dia que quer. Pessoas que vêm para o culto a hora que quer. Atos, Efésios 3. O povo não está mais indo para o culto, porque Paulo está preso. Então o povo só ia para o culto quando Paulo estava na igreja. Então, peraí. Então o povo não está firmado em Cristo, estão firmados em Paulo. Aí Paulo pensa: bom, já que eu estou preso e vocês estão livres, então sua fé não é pelo que ouve, a sua fé está sendo pelo que vê. E a nossa fé não é pelo que ver, é pelo que você... Alguém pegou? Vamos lá. É pelo que você... Mateus 24, 35, Jesus disse: os céus e a terra pode até passar, mas as minhas palavras... Alguém pegou? Mas as minhas... Alguém pegou? Mas as minhas... Ai, quem é que tem glória e pode dar o nome dele? Quem é? Glorifique a Jesus por isso. Pastor Robenilson, oi, o versículo está me convencendo. Então segura um segundo. Salmo 119, verso 105, o salmista disse: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra
O patriarca Moisés disse em Números 23, 19, ele disse: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou tendo ele falado, não se realizará. O que Moisés está dizendo, a promessa está de pé. Alguém aqui já pegou? A promessa está de pé. Quem aqui tem glória e pode dar a ele a promessa? A promessa está de pé. Aleluia. Eu estou ouvindo glória aqui. O que Paulo vai fazer aqui? Ele vai despertar a igreja para um posicionamento. Paulo pensa, então o povo não está tendo fé porque ouve. Está tendo fé porque? Quem sabe nesse dia Timóteo visita Paulo na cadeia e diz: meu apóstolo Paulo, eu tenho um diagnóstico para te dar da nossa igreja, subsede em Efésios. Mas quem sabe Paulo pergunta: deixa eu te perguntar como é que está o irmão Carlos. O culto começava às 19h30. Irmão Carlos estava no culto às 19 horas de joelho orando. Timóteo diz: Carlos não está mais indo para a igreja, porque depois que o senhor foi preso, a igreja não é mais a mesma coisa. O culto que dava 100, 200, hoje o senhor está dando Pedro, Tiago e João. João às vezes não vai, Tiago também não vai. Aí Paulo pensa e diz: bom, já que o povo está tendo fé porque vê, eu vou explicar para o povo que a fé não é pelo... Levante as mãos que eu vou liberar a terceira. Quer pegar? Eu não sei qual foi a promessa de Deus na tua vida, mas Deus marcou esta noite em uma quarta-feira para te dizer que a promessa está de pé na tua vida e na tua casa. Pastor Robenilson, porque eu estou passando por tudo isso, porque é o propósito para que se revele na tua vida. Pastor, porque é tudo isso? Porque é o processo. Depois desse processo, Ele vai revelar para você o propósito. Pastor, porque a luta é grande, porque o que Deus a fazer na tua vida é algo maior ainda. Quem acredita nesta palavra? Eu estou ouvindo glória aqui. Quem pode adorar? Quem é que pode? Quem é que tem glória para dar? Quem é que tem? Quem é que tem um minuto de glória aí para dar? Aleluia. Paulo então vai escrever essa carta aos Efésios. Olha como ele começa escrevendo a carta: por esta causa, aperta que dói, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vocês. Então o que Paulo está dizendo é: eu estou preso, mas não é por causa de mim, é por causa de vocês. Abre aspas. Tem luta que a gente passa, não é por causa de você, é porque você está orando pela vida de alguém. E a vontade do diabo é: pare de orar, retroceda. O problema é que muita gente começa no meio, começa bem e de repente para no meio do caminho, porque não tem firmamento. 2023 está findando, 2024 está chegando. Infelizmente vai ter gente que vai sair do culto no final do ano e só vai voltar depois do carnaval. Por quê, pastor? Porque não tem firmeza. Olha o que Jesus disse em Mateus 7:24: todo aquele que ouve as minhas palavras, alguém pegou? Todo aquele que ouve, alguém pegou lá? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que afirmou a sua casa sobre a rocha. Eu estou ouvindo glória a Deus aqui. Eu estou ouvindo glória a Deus aqui. Se é para que glorifique a Ele esta noite. Olha o que Paulo disse a 1 Coríntios 16:13: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Paulo também vai continuar dizendo aos Efésios 6:11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Vamos lá. Para que possais estar, vamos de novo. Para que possais estar contra as astutas ciladas do diabo. Deus marcou esta noite para te dizer: quer pegar quinta? Alguém perguntou a mão. Quer pegar quinta? Haja o que houver, venha o que vier, mas esteja firme na rocha. Alguém tem glória, calabaia? Alguém tem glória aí que acredita nesta palavra? Eu estou ouvindo glória a Deus aqui.
Eu estou ouvindo um glória a Deus aqui. Paulo então está preso. Vai enviar uma carta de despertamento para a igreja. No versículo 3, no capítulo 3, versículo 2, ele vai continuar dizendo: se é que tens ouvido, se é que tendes ouvido a dispensação da graça. Que Paulo aqui está dizendo o seguinte: vocês iam para o culto para quê? Para ver, ouvir. Porque quem vem para ver, murmura. Quem vem para ver, critica. Mas quem vem para ouvir, sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Alguém pegou. Alguém pegou, alguém pegou. Alguém pegou, estou ouvindo um glória a Deus aqui. Mas levante as mãos mais alto que você puder, que eu vou liberar a sexta. Êxodo capítulo 11, versículo 17. Enquanto Moisés estava em cima do monte com a mão estendida, o povo lá embaixo estava ganhando a peleja. Enquanto você está de mão estendida aqui, Deus está dizendo: estou dando vitória à tua casa, estou dando vitória à tua situação. Alguém tem glória aí, já pegou. Enquanto você está de mão estendida aqui, Ele está dizendo: eu sou o teu advogado fiel. Quem é que tem calabaia? Quem é que pode adorar a Ele? Eu estou ouvindo um aleluia aqui. Alabarassúria. A mensagem que eu vim para pregar, e você é breve, já estou encerrando. Eu não vim pregar para quem está bem. Eu vim pregar para quem está passando por luta. Ninguém sabe o que você enfrenta. As nossas maiores lutas não são enfrentadas no nosso exterior, são enfrentadas no nosso interior. Se você não sabe, é bom relembrar. O que mais matou no mundo até hoje mata não foi Covid. O que mais matou no mundo até hoje mata é a depressão. Não vou tão longe, oriundo da Bahia, de Salvador, um jovem influenciador, todo mundo viu isso. Ele chega a dizer no último vídeo: eu ganhei isso tudo, comprei carro e casa, mas ele não tinha paz. Porque quem olha para você por fora diz: está tudo bem, mas Deus está dizendo: conheço o teu coração. Não pensa que você é forte, porque você não é. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando você diz que não pode andar e diz: a minha mão te sustenta. Eu vi um glória a Deus. É quando você diz: pensa em parar, ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Alguém tem glória aí? Pode dar o nome dele. Eu vou correr esta noite. Quem é que pode adorar a ele? Ele embarcou esta noite para te dizer: não retroceda, não pare no meio do caminho, a promessa está de pé. Eu estou ouvindo um glória a Deus aqui. Eu estou ouvindo um glória a Deus aqui. O escritor aos Hebreus, ele diz no 10, capítulo 10, versículo 23, ele diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Ei, só suporta o processo quem acredita no propósito. Pastor, e por que eu estou passando por tudo isso? Porque Deus vai revelar para você o que vai acontecer na tua vida. Ei, quanto maior for o teu gigante, maior ainda vai ser o que Deus vai fazer na tua casa. Alguém tem glória aqui? Já pegou. Quem é que tem um minuto aí para render glória ao nome dele? Quem é que pode? Vai, um minuto. Quem é que tem glória aí para dar a ele? 59, quem é que tem glória para dar a ele? 58, glorifica a ele. Porque quando você está aqui, ele é o Deus que faz o que ninguém faz. Ele é o Deus que abre porta que ninguém pode abrir. Ei, esteja firme, haja o que houver, não tire o foco da promessa que é em Cristo Jesus. Eu estou ouvindo um glória a Deus aqui. Olha que Paulo vai continuar dizendo, vou pular para ganhar tempo. Quando chega no versículo 10, Paulo diz do capítulo 3: para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Versículo 11: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. O 12 é lindo, olha o que ele diz: no qual temos ousadia, e acesso. Ei, o que Paulo está dizendo é: o véu rasgou-se. O véu rasgou-se. Só quem sentiu o que sentimos hoje era o sacerdote. Lucas capítulo 1, versículo 5 diz: e os sacerdotes se sentavam no templo para saber Zacarias. Quando ele entra no templo, do lado de fora o povo espera a resposta.
O anjo se apresenta a Zacarias dentro do templo e diz: Zacarias, a tua oração, ela foi ouvida. Só que Zacarias está dentro do templo e o povo do lado de fora do templo. A mulher de Zacarias não estava nem no templo, nem do lado de fora. Ela estava em casa. Quer pegar a cesta? Levante as mãos. Ei, o mesmo anjo que está aqui, o mesmo anjo que faz milagre aqui, ele visita a tua casa agora. Eu estou vendo alguém que está crendo aqui. Eu estou vendo alguém que está crendo aqui. Quem acredita nisso? O mesmo anjo que está aqui é o anjo que dá livramento ao teu filho hoje. É o anjo que dá livramento ao teu esposo hoje. Alguém tem glória aí para dar o nome dele? Ele é aquele que faz o que ninguém faz. Eu estou ouvindo glória a Deus aqui. Aleluia. Você sabe qual é a vontade do diabo? Sabe qual é a vontade do diabo? É que você venha para o culto cabisbaixo e saia da mesma forma. Mas o salmista disse no Salmo 122: me alegrei quando me disseram: vamos na presença do Senhor. Até a tristeza, alguém pegou, até a tristeza. Quem glorifica a Jesus por isso? Quem é que pode glorificar a Ele? Versículo 13 encerra, o Paulo está dizendo, ou melhor, Paulo pede: portanto eu vos peço que não desfaleça nas minhas tribulações. O que Paulo está dizendo aqui é: não pare no meio do caminho, não tire o foco do propósito. Ei, sábio é você que veio esta noite louvar a Deus. Claro que há caso e casos, mas muitas pessoas a partir daí para frente vão se afastar. Aí Deus marcou esta noite para te dizer: esteja firme. Ah, não estou ouvindo um glória a Deus. Esteja firme. Eu estou ouvindo outro aleluia. Esteja firme. Alguém está dando um glória? Eu vou repetir de novo: esteja firme. Paulo disse aos Efésios 6, repito, Efésios 6,13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo tudo isso, ficai firme. Alguém pegou? Ficai. Vamos de novo. Ficai. Quem é que tem glória e pode dar o nome dele? Ele marcou esta noite para te dizer: não retroceda, a promessa está de pé. Quem é que tem glória aí pode dar o nome dele? A promessa está de pé. Alguém tem glória para dar? Quem é que tem? Quem é que pode adorar a ele? Quem é que pode? Quem é que pode glorificar a Jesus por isso? Segura na mão do teu irmão, por favor, e coloca ele de pé. Coloca o teu irmão de pé, com a permissão do bispo. Coloca o teu irmão de pé, por favor. Diga para ele: Deus te trouxe essa noite. Atravessa a Macedônia. Diga: Deus te trouxe essa noite. Está muito pobre. Diga: Deus te trouxe essa noite para te dizer: não retroceda. Alguém tem glória para dar aí? Quem é que pode? Quem é que tem glória e pode dar a ele? Quem é que pode? Ele marcou esta noite para te dizer: por quê, pastor? Eu estou segurando a mão do meu irmão, porque o cordão de 2 dobras é mais difícil de se partir. Deus marcou esta noite para te dizer: levanta a mão do teu irmão, diga para ele: a promessa está de pé. Quem é que tem glória aí pode dar a ele? A promessa está de pé. Alguém tem glória? Quem pode? Vai dando glória ao nome de Jesus. Eu estou ouvindo um glória. Quem é que pode? Vai, faz o barulho de glória. Quem é que pode? Faz o barulho de glória. Quem é que pode adorar? Eu estou ouvindo um glória a Deus. Levante as mãos o mais alto que você puder. Solta aí, meu bispo, por favor. Playback, está chorando por quê? Levanta a mão do teu irmão. Diga para ele: Deus te trouxe para dizer para você: fiel é Ele que te prometeu. Chacoalha a mão dele e diga: esteja firme. Não chacoalha até ele entender, diga: esteja firme. Quem é que tem glória aí pode dar o nome dele? Quem é que pode? Diga para ele: esteja firme.
Eu estou ouvindo um glória a Deus aqui. Eu estou ouvindo um barulho de glória. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Levante as mãos aos céus. Pastor, por que isso? Eu vim pregar porque acredito em milagre, mover de Deus. Eu não sei o que você perdeu em 2023. Mas eu quero profetizar para você que a glória da última casa. Alguém já pegou. A glória da última casa. Não, você tem liberdade para falar com Ele. Fala com Ele. Ele marcou esta quarta-feira para te dizer: esteja firme. Não haja o que houver. Venha o que vier, mas esteja firme. Abra tua mão em posição de receber.